Olá! Pessoal, dando continuidade à revisão para o Enem, então, eu vou resolver essa aqui, a questão 139 do Enem de 2014 também. Acompanhe a leitura aí. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando a sua espessura. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Aí a pergunta: a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Pessoal, para ficar mais fácil, eu vou desenhar duas portas aí, tá? Vou fazer de preto aqui, meio marronzinho. Então, primeiro eu vou fazer a porta original. A porta original do carinha era essa aqui, ó. Vamos fazer assim. Aqui. Essa aqui era a porta dele. Aí nós não podemos esquecer que a porta tem 3 dimensões. Tá? Então, eu tenho que fazer um pouquinho aqui para o fundo também, ó. Então, essa aqui era a porta que ele fabricava. Deixa eu melhorar essa linha que não ficou boa, não. Essa aí era a porta que ele fabricava. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer que isso aqui é a largura e a largura mede x. Tá? Isso aqui, ó, é a espessura e mede y. E esse pedaço aqui é a altura e mede z. Tá? Então, nós temos essa porta aí bonitinha, de fazer um trinco aqui. Está aqui a porta do carinha. Beleza. Só que daí ele recebeu novas encomendas. E as encomendas não queriam que ele fabricasse portas idênticas a essas, com medidas x, y e z. Eles queriam portas um pouco diferentes. Como é que ele queria? Ele queria que a porta fosse mais alta. Então, quem fez a encomenda de uma porta mais alta. Então, vamos fazer o desenho aqui. A porta passou a ser dessa altura aqui, ó. Só que daí, para manter o mesmo custo do material, ele fez a porta mais fina. E só manteve a espessura da porta. Tá? Então, isso aqui é a nova porta que ele está fabricando. Vou fazer o desenho ali. Tentar caprichar para ficar mais bonitinho, para ficar fácil de entender. Então, tá. Essa aqui é a nova porta. Ó, o trinco mais ou menos aqui. Aí, gente, ó, o que nós temos? Antigamente, a largura da porta media x. Só que ele fez a porta mais estreita para poder economizar material. Então, agora, aqui não mede x, é algo menor. Vou chamar pela letra K. A espessura da porta, essa espessura aqui, ele falou que preservou. Então, se era y antes, continuou sendo y agora. E a altura da porta era z, era até aqui assim, ó. Era z. Só que daí pediram para aumentar a altura. Aí ele foi lá e aumentou um pedaço. Mas ele aumentou que pedaço? Ele não aumentou um pedaço aleatório, ele aumentou mais 1/8 de z. Perfeito. Só que como essas figuras são figuras tridimensionais, para você poder comparar elas, você vai ter que fazer o volume, você vai calcular o volume. Mas isso aqui são dois paralelepípedos, tá? Ou dois prismas. Nós vamos usar aquela fórmula. Volume é igual a A vezes B vezes C, onde A é essa dimensão x, B é essa dimensão y e C é essa dimensão z. Tá? Então, para calcular o volume dessa porta aqui, ó, que eu vou chamar a porta número 1, então, para calcular o volume 1, ele vinha aqui com uma fita métrica, media aqui. Aqui mede x, então é x vezes. Aí ele media esse pedacinho aqui, y,
vezes, e aí media essa altura aqui, Z. E ele descobriu que o volume dessa porta era XYZ, porque não tem número, né, para a gente multiplicar, vou deixar em função das letras aí. Então, o volume da porta 1 é XYZ. Agora, eu vou brincar com a porta 2. Veja que a porta 2 tem um pouquinho de diferença, ó, volume da porta 2. Se a pessoa vir e medir aqui, ó, não é mais x, agora é k. Vezes, se medir aqui, é o mesmo y, ó, mesmo y. Vezes, e se medir a altura, não é mais z, é z mais um pedaço. Então, a altura agora é z mais 1/8 de z. Deixa eu só melhorar esse 1/8 de z aqui, que não ficou bom, não. Vamos ver se eu consigo fazer melhor. Z mais 1/8 de z. Beleza? Então, gente, ó, essa volume 2 aqui eu vou tentar melhorar um pouco. Isso aí vai ficar assim, ó. KY vou preservar. K vezes Y vezes. E aqui dentro, ó, eu vou mexer. Se você tem Z, que é uma coisa inteira, e ganha mais 1/8 disso, quanto que você tem? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Você não pode somar frações com denominadores diferentes. Aqui você tem 1 inteiro e aqui você tem 1/8. Como é que você faz? Uma regrinha bem fácil. Pega esse 8 que está aqui embaixo e multiplica ali, ó. 8 vezes z, 8z. Mais, repete o 1z. Tudo isso dividido. E aí você coloca o 8 que está aqui embaixo de novo, ó. Beleza? Ó, 8 vezes z mais 1z, dividido por 8, tá? Vamos melhorar esse volume aqui ainda. Espera aí, não vou fazer assim, não. Vamos melhorar isso aí. Isso aí vai ficar assim, ó, k vezes y. Então, vou colocar aqui. K vezes y vezes 8z mais 1z dá 9z. 9z sobre 8. 9z sobre 8. Turminha, agora, só para facilitar a minha vida, eu vou passar o 9 e o 8 aqui para frente, tá? 9 e 8 para frente. Então, vai ficar assim, 9/8 de KYZ. Perfeito? E isso aqui é a fórmula que calcula o volume da outra porta. Só que daí ele queria o quê? Ele queria que os dois volumes fossem iguais, o preço da porta ficar igual. Então, ele queria, ó, vou escrever aqui, que o volume da porta 1 seja igual, ele quer que isso aconteça, o volume da porta 2. Porque se os dois volumes forem iguais, mesmo ele tendo feito uma porta mais alta, como ela é mais fina, o preço vai ser o mesmo. Mas qual a expressão que calcula o volume da porta 1? O volume da porta 1 é dado por x, y, z. Qual é o volume da porta 2? É 9/8 de KYZ. KYZ. Aí você observa o seguinte, que nessa igualdade, ó, você tem z aqui e tem z aqui. Cancela um com o outro. Nessa igualdade, você tem y aqui e tem y aqui. Cancela um com o outro. E o que sobrou? A única coisa que sobrou para você, sobrou que x é igual a 9/8 de k. Mas o que ele pergunta? Ele quer saber qual é a razão da nova largura. Vamos ver, ó, a razão entre a largura nova. Então, é a razão da nova largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a nova largura, que é a letra K. Eu vou deixar K sozinho. Para deixar o K sozinho, eu vou passar esse 8 para lá multiplicando. Então, aqui vai ser, ó, 9K igual. E esse 8 aqui, ó, vai passar multiplicando o x lá.
9K igual a 8. Opa, deixa eu mudar a cor para ficar parecido aqui. 9K igual a 8. X. E agora, por último, como eu quero deixar o K sozinho, o 9 eu passo dividindo. Então, vai ficar K é igual a 8 nonos de x. Pronto. Pessoal, o que foi que eu descobri? Eu descobri que a nova largura da porta é 8 nonos da porta antiga. E o que foi que ele pediu para nós? A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Quem gosta muito de matemática já sabe a resposta, mas se você não é muito fã, vou explicar para você. Primeiro, a palavra razão nada mais é do que uma continha de dividir entre a primeira coisa mencionada no texto, a razão entre a largura nova. Então, a primeira coisa mencionada no texto, largura nova. Então, a razão é a largura nova dividido pela largura anterior. Então, turminha, razão é isso, é uma fração, é uma divisão entre duas coisas. E quem fica em cima é quem é mencionado no texto primeiro. Quem fica embaixo é quem é mencionado no texto depois. Aí, vamos continuar. Razão é igual. Quanto deu a nossa largura nova? Lembrando que a largura nova era K, e K deu 8 nonos de x. Então, aqui vai ser 8, que 8 feio, né? Duas bolinhas, nonos de x. Dividido, quem era a largura anterior? A largura anterior da nossa porta era x. Consequência, razão é igual. Quando você tem um número acompanhado de x dividido pelo próprio x, você vai cancelar o x de cima com o x de baixo e vai sobrar para você como resposta 8 nonos, que é a letra D. Beleza? Então, lembre-se do que é a razão. Razão é uma divisão entre duas medidas, geralmente apresentada em forma de fração. A medida que fica em cima é a medida que foi citada no texto primeiro. A medida que fica embaixo é a que foi citada no texto em segundo. Beleza? Pessoal, eu vou lançar mais exercícios aí para vocês estudarem. Um abraço e bons estudos!